Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, Evangelho segundo a narrativa de Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 3, verso 13 a 17. Vamos lá, Mateus capítulo 3. Muito bom, querido. Queridos, peraí. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, verso 13 a 17. Para você que nos acompanha aí nas redes sociais, no YouTube, seja muito bem-vindo também a esse momento precioso. E se você parou nesse vídeo, eu quero dizer que ele é extremamente importante, pois o batismo de Jesus revela o tesouro de Deus. Então, hoje vamos falar sobre esse grande tesouro de Deus, que é o batismo de Jesus, a revelação do tesouro de Deus. Então, você que nos acompanha aí, seja muito bem-vindo à comunidade que está vindo da Congregação Cristã do Brasil. E é impressionante ver o quanto esses irmãos estão assistindo vídeos, no YouTube, percebendo com clareza o que a palavra de Deus fala sobre o próprio Cristo, e que Ele continue revelando o seu amor. Então, um abraço muito forte a esses irmãos que estão nos acompanhando também nas redes sociais. Queridos, eu estou extremamente animado, estamos começando o ano. Vida nova para Samuel e Priscila. Ver também casais muito antigos também aqui na igreja. E eu ia pedir, viu, Ale, se você puder sentar aqui junto com o Zé Mário, é porque assim, para a captação aqui, eu não fico girando muito. Então, se vocês puderem ficar aqui ou aqui, eu agradeço, porque... Mas se quiser continuar onde está, é porque eu gosto do contato visual, assim como eu vejo o irmão Marcos, Que Deus abençoe. A Eunice ali na ponta, isso. Muito bom, Daqui eu não consigo ver os seus olhos azuis, mas eu sei que sempre combina com sua roupa. Bem, queridos, sejam muito bem-vindos. E por quê? Vamos fazer a leitura e depois a oração, que diz assim, em Mateus capítulo 3, verso 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa, que é o Teu povo reunido. Nós somos morada de Deus, casa de Deus. Senhor, suplicamos, perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas limitações. Estamos aqui reconhecendo as nossas falhas. Suplicamos, ó Deus, pela misericórdia, perdoa os nossos pecados. Nos dá a alegria da salvação. E com isso, ó Deus, nos habilita os nossos corações a perceber o Teu agir, as nossas mentes a compreender, e que o nosso corpo responda em obediência. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês já pararam para pensar que algo muito simples,
mas profundamente misterioso está acontecendo aqui? E imagine uma multidão reunida, e nessa multidão há um profeta, João Batista, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. E aprender sobre esse assunto é extremamente importante, porque várias igrejas diferem uma da outra na perspectiva do batismo. E aí, para que serve o batismo? Em que momento batizamos? E compreender o batismo de Jesus, ele traz luz aos demais batismos. Verdade. Porque aqui temos Jesus Cristo, que é, e vocês sabem que ele é, o Filho de Deus, mas ele está diante de um profeta dizendo: arrependei-vos. E aí, você acha que Jesus precisava do batismo? Por que Jesus escolheu ser batizado? Ele era frágil, limitado. Porque, amados irmãos, o batismo naquele momento era para os gentios que se convertiam, eram circuncidados, e em algum momento da vida se sentiam tristes, abatidos e queriam fazer um renovo, um momento de restauração, e passavam por essa cerimônia e por esse rito para dizer: olha, agora as coisas mudaram, eu confesso os meus pecados e vou seguir em frente. Mas será que Jesus precisava disso? Vamos explorar essa história junto e vamos entender quais os motivos levaram Jesus a procurar o batismo. Veja, a sala de casais está aqui, como a sala do templo está reunida, e mesmo se a gente fosse lá para os casais, eu ia falar desse tema, porque, amados irmãos, é imprescindível, porque a maneira como você vê o batismo, por exemplo, você pode ou não batizar os seus filhos. Você sabia que há muitos presbiterianos que não batizaram ainda os seus filhos? Bem como há muitos presbiterianos, por causa da ausência de uma igreja reformada, estão numa igreja batista e dizem assim: poxa, eu queria tanto batizar o meu filho. Então vocês percebem que é um assunto que ele diz respeito tanto à igreja, como também ao dia a dia da família. E a ideia aqui é não separar por tópicos, mas à medida que a gente for apresentando os versículos, a gente vai trazendo verdades bíblicas e aplicando a nossa realidade. Bem, o contexto que estamos aqui é a celebração da festa do batismo. E é bem interessante a escolha desse tema. Não é porque eu não vejo crianças sem ser batizadas, não. E não é porque a gente está com um casal novo aqui, que eu já estou preparando, ou se estivesse já empurrando. Olha aí, quando tiver o filhinho, o batismo, sem pressão, tá? Mas a ideia, queridos, é uma continuidade até do próprio calendário reformado das igrejas na Europa. Como as igrejas na Europa elas são muito próximas, eles fizeram um pacto de os pastores pregarem o mesmo texto em todas as igrejas ao mesmo tempo. E aí eles distribuíram um calendário com os sermões durante 3 anos, para que, se você tivesse em um outro país, você desse continuidade à mesma exposição. Veja que coisa interessante. Até hoje, em algumas igrejas reformadas, tem essa tradição. Então, no Natal, no culto que antecede o Natal, que tivemos aqui, é falar muito da vinda de Cristo. E depois da chegada de Cristo, o culto subsequente do domingo seguinte, se fala sobre o livramento de uma grande família. Ou seja, enquanto Herodes queria matar Jesus, não foi um momento fácil, mas Jesus veio ao mundo e trouxe luz ao mundo. Dando continuidade a essa narrativa, temos o nascimento, o livramento e agora o batismo de Jesus. Na comunidade reformada, esse ano é o ano que a igreja faz a exposição do livro do Evangelho de Mateus. Então, estamos aqui falando sobre o batismo de Jesus. No contexto histórico, amados irmãos, esse batismo acontece no Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele desce lá do Hermon, e aí
no salmo que lemos aqui, Salmo 133, mostra que a união da igreja é como o orvalho que desce sobre os montes de Hermon, trazendo vida, como o pastor até trouxe essa meditação lá no chá da amizade. Bem, esse rio desce cortando toda a comunidade e vai bater lá no Mar Morto. É realmente um rio de vida, porque ele até guiou Josué ao entrar na terra prometida pelo Rio Jordão. Veja que coisa interessante. Então, quando o povo queria voltar para Jerusalém para fazer os seus sacrifícios, eles teriam que passar pelo Jordão. E ali estava lá João Batista, ali mais ou menos 80 quilômetros perto ali de Jerusalém, batizando aqueles que queriam renovar os seus votos, voltando para Jerusalém para prestar culto ao Senhor. É nesse cenário que estamos inseridos. Então, o próprio João Batista está na beira do rio, pegando aquele pessoal que está passando e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. E alguns, olhando aquilo ali, dizem: não, eu realmente não vou só prestar um sacrifício, eu vou chegar lá. E já vou começar agora o meu momento de purificação. Então, para o judeu, o batismo aqui é um momento de purificação. Então veja que é um contexto diferente para nós presbiterianos sobre o momento do batismo. Vamos perceber lá em Colossenses, não precisa abrir, que nós somos circuncidados pelo batismo. Então, dentro da perspectiva reformada, o símbolo da circuncisão é o batismo. Mas é diferente aqui desse batismo de Jesus, que para o judeu é um momento de purificação. Jesus já foi circuncidado, bem como todos os judeus que estão descendo o Rio Jordão já foram circuncidados. Aqui é um momento de purificação. E agora? Como momento de purificação, vamos dividir essa exposição em dois atos. A primeira parte e a segunda parte. Nesse primeiro ato, amados irmãos, como é que o batismo de Jesus nas águas interfere na nossa própria salvação? Veja que no verso 13 diz assim: por este tempo se dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João Batista o batizasse. Então veja que no verso 13, nós já até fizemos a exposição sobre Galileia, Jordão, colocando a igreja dentro do contexto histórico e geográfico. É bem interessante que quando a gente estava lendo esse texto, eu e meu pai, disse: não, pai, vamos meditar nesse texto de novo e vamos fazer algumas perguntas, porque domingo a gente vai meditar sobre ele. É rapidinho. E a gente passou 3h30, eu e ele ali. A gente quando olhou, nossa, meu Deus. E aí no final disse: que Deus te dê sabedoria para que possa trazer essas informações em apenas 40 minutos. Mas como é gostoso, irmãos, a convivência com os idosos, com os mais velhos. Porque eu falo isso para você que está nos acompanhando aqui na igreja. Há muitos idosos, principalmente na sala do templo. E o que é que o batismo de Jesus tem a ver com você? O que é que o batismo de Jesus, você que está numa caminhada há muito tempo, tem a ver com você? Será que, eita, o pastor vai falar de batismo, se eu soubesse eu tinha subido para a classe Josué? Não, para a classe Timóteo. Mas entender isso é extremamente precioso para os nossos dias. Primeiro, eu quero trazer aos irmãos que o diálogo entre Jesus e João é exclusivo de Mateus. Veja os textos anteriores, quando a gente vai abrir no verso 12. Verso 13, verso 11. João está falando, capítulo 3, verso 11.
eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, João está falando isso para os judeus que estão passando ali e dizendo, olha, arrependei-vos e venham. E quem aparece diante de João agora? Jesus. E aí ele disse, mas eu? Ou seja, João, ele já sabia quem era Jesus. Desde o ventre, né? Quando Maria chega na casa de Isabel, ele mexe ali dentro, bendita é o que tem no teu ventre. Ou seja, João já convivia com Jesus. E eu vou dizer para vocês, muitos judeus se convertem nesse texto. Porque é justamente com 30 anos que o homem estava preparado dentro da comunidade judaica a exercer o caminho do sacerdócio. É nesse momento que o homem estava preparado plenamente para viver a vida como profeta. E Jesus se levanta justamente como 30 anos para cumprir toda a tradição e vai ao batismo. Mas aí, o próprio João que pregava que Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele acreditava que Jesus ia vir reinando e executando a sua ira. Não que ele não tinha feito isso, mas o próprio João se espanta. O Senhor é que vem até mim. Veja que a revelação ela é progressiva. E nesse momento, Jesus revela para João, dizendo assim, verso 15. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda justiça. Então ele admitiu. Queridos irmãos, aqui vamos ver o cumprimento do plano da salvação. Cumprir toda a justiça de Deus. O próprio Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o que é essa justiça de Deus? A justiça de Deus é o próprio Evangelho, que é o próprio Cristo. A justiça de Deus, se colocando em nosso lugar, para que a ira de Deus fosse cumprida e saciada em Cristo Jesus. Ou seja, amados irmãos, havia sobre nós uma condenação eterna, justa, completa e soberana. Mas o próprio Cristo agora se faz carne, habita entre nós e recebe a execução de toda a ira de Deus. De acordo com a própria perspectiva de João, vamos ver ao longo, e aí não precisa abrir, mas só confirmar, leia depois, anote aí, Mateus capítulo 5, verso 6, depois o verso 10 e o verso 20. Então, o Mateus capítulo 5, verso 6, você vai perceber nas bem-aventuranças, por exemplo, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí, fome e sede de justiça aqui não se aplica só à questão de ver uma execução fiel no STF, ou a sua causa ser liberada. Na verdade, fome e sede da justiça de Deus. Aquele que vê a própria plenitude do Evangelho. E esse que tem essa fome, ele será farto. Aleluia. Então, diante de todo esse pano de fundo, já disse alguns spoilers, já preparando a sua mente, por que Jesus então tinha a necessidade de ir lá no batismo de João e ser batizado? Amados irmãos, fale, irmão. Não, Jesus já tinha um convívio com João. É tanto, porque pelo próprio convívio com João, o João chegou assim, não, eu sei quem você é. Era você que tinha que me batizar.
e não eu batizar você. Ou seja, quando ele falava, vai vir um depois de mim que eu não sou digno, ele já estava falando de Jesus. Mas sabia que Jesus só poderia ser apresentado após os 30 anos. Nesse contexto, então, por que Jesus se coloca? Porque, amados irmãos, se a justiça de Deus era necessário ser realizada, Jesus, ele, quando se coloca e se submete ao batismo de João, ele se assemelha ao homem que precisa do arrependimento. Jesus aqui, ele é nosso representante federal. Ele está indo agora para diante de João, sendo o primeiro aquele que vai se arrepender e trazendo sobre nós um grande exemplo. O plano da salvação começa aqui, nesse cumprimento. É o próprio Deus conosco. Aqui é o cumprimento, amados irmãos, de um Cristo que se compadece de nós, que está ombro a ombro, que sente as nossas dores, os nossos desafios, as nossas dificuldades, os nossos traumas, as nossas frustrações. O castigo que nos traz a paz, agora estava sobre ele. Ou seja, quando olhamos esse texto, devemos compreender, Jesus foi batizado para nos representar como alguém que busca o arrependimento. Não que ele precisava ser de arrependimento, porque ele não pecou, mas ali ele está representando a própria humanidade. Bem, Sofia, bendita do Senhor, seja muito bem-vinda, Sofia. Queridos, aqui Jesus está trazendo de forma real o que é compadecer, de forma real, cumprindo toda a justiça de Deus. E o que é que isso, no nosso próprio dia a dia, repercute? A nível teológico, vemos Jesus Cristo cumprindo a justiça de Deus, iniciando ali. E isso, ao longo de todo o sermão, é: Jesus faz alguma coisa e nós devemos responder com obediência. E a pergunta que já invade o nosso coração é: como é que a gente se relaciona com os perdidos? Será que oferecemos amor como Cristo ofereceu amor por nós? Será que estamos ombro a ombro com os nossos colegas do trabalho, com os nossos familiares? Será que quando olhamos para alguém desfavorecido, sem recursos, sem fama, sem condição nenhuma de nos dar qualquer presente, com a mesma ternura, amor e reconhecimento que há em nosso Cristo? O nosso amor a Deus não deve ser apenas em palavras. A nossa vida deve ser vivida em amor por resposta por aquele que se batizou. E aí, queridos irmãos, estamos iniciando o ano e como é fácil cada um de nós preencher uma agenda e não demonstrar o amor de Deus ao próximo. Não é verdade? Olha, Jesus Cristo se compadeceu por nós. Ele veio até nós. Até mesmo foi batizado por João. E nós? Dentro dessa busca, ida ao mundo para revelar o amor de Deus. É bem interessante que você vai perceber tudo isso até na forma como o lazer do paulista. Ou do paulistano. Não, pastor, temos que aproveitar o verão. Eu desço para Santos, e aí, do dia 15 de dezembro ao dia 15 de março, que Deus tenha misericórdia da igreja, guarde o seu povo, mas eu vou descer para Santos. É praia, pastor. Amados irmãos, está lá no planejamento. Férias com uma família até o dia tanto, só volto depois do carnaval. E a gente vai adquirindo essa cultura.
E depois, quando volta do carnaval? Aí não, pastor. Aí eu já coloquei aqui, ó, visitar os enfermos, abrir minha casa para um culto, visitar o meu parente que está sofrendo, proclamar o evangelho no culto evangelístico, falar de uma maneira didática para os meus filhos, o culto doméstico, semanalmente, está tudo preparado. Você acha que é assim? Que Deus tenha misericórdia de nós. Ou seja, queridos, pensamos em tantas coisas e esquecemos da nossa própria missão. Por que estamos aqui? Não é por engano, não é à toa que dentro do clero, dos pastores, há tanto suicídio, no meio de tantos líderes evangélicos. Não é à toa que 42%, como falei no domingo passado, da comunidade carcerária se diz evangélica. Porque todos querem uma palavra de esperança, mas não quer uma vida que leve esperança. E voltamos de Santos. E aí, se alguém foi passar férias em Santos, eu não vi o Instagram de ninguém aqui não, viu? Porque algumas vezes fala assim, pastor, aquela mensagem foi para mim, o senhor olhou meu Facebook? Eu não olhei Facebook de ninguém. Eu só estou fazendo uma constatação antropológica. E aí a gente, como igreja, acaba se acostumando e descendo também. Queridos, isso é uma reflexão para o início do ano. A igreja reformada espalhada pela Europa, ainda que resta, ou dos Estados Unidos, estão chamando a atenção de toda a igreja a dizer, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão se assemelhando a Cristo e se compadecendo dos perdidos? Bem, queridos, essa é a primeira parte, mas entrando agora na segunda parte do texto, o próprio Mateus, ele oferece 3 símbolos. E aí, vamos falar de 3 elementos aqui. Mateus apresenta símbolos bem significativos. Os céus são abertos, o Espírito Santo desce como a forma de uma pomba sobre Jesus e a voz que clama do céu. Por que eu estou falando sempre do judeu aqui? Devemos entender que Mateus, ele é escrito para um público judaico. Ou seja, muitas vezes ele faz de uma maneira resumida para nós brasileiros. Mas é extremamente profundo para um judeu lendo esse texto. E não é à toa, como eu falei, que esse texto, muitos judeus, quando estão lendo os evangelhos, espera aí. Ele passou pela purificação? Como se um sumo sacerdote se purificasse e colocasse o óleo precioso que desce da barba de Arão. Ele está fazendo o rito do sumo sacerdote? Será mesmo? E aí, amados irmãos, o próprio Mateus vai trazer esses 3 símbolos muito conhecidos pela comunidade judaica. Verso 16. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Irmãos, o que é esse abrir os céus aí? No nosso tempo aqui, abrir o céu, como eu estou falando muito de Santos, graças a Deus, agora partiu praia. Porque eu já fui aqui em São Paulo, e me desculpem, viu, irmãos? Mesmo no verão, você olha aqui para aquele céu cinzento e alguns momentos de céu aberto. E aí, se você olha aqui e diz, eita, abriu os céus, então foi um dia perfeito. Mas o que é que representava isso para um judeu? Abrir os céus, amados irmãos, é uma resposta de oração. É o que vemos lá em Isaías capítulo 63, verso 19. Será que tem aí? Eu estou esperando. Veja o 63, verso 1.
Nossa. Queridos, não há tempo para a gente ler, mas guarde isso aqui, tá? Isaías 63, todo o capítulo, e no final de Isaías, ele é um livro falando da última hora de Jesus, bem como dos últimos tempos. E o capítulo 63 é toda essa oração, e aí você vai acompanhando. Quem é este que vem de Edom, de Bozar, com as vestes vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que mancha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Veja o verso 2. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes como a daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, dos povos nenhum homem se achava comigo, pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e no ano dos meus redimidos é chegado. Pode parar aí. Pode tirar. Isaías vai falar de todo o momento em que a igreja, que Israel está sendo humilhada por causa da sua desobediência. E ele suplica ao Senhor uma solução, uma salvação. E ao longo de todo o capítulo, ele diz: então vi os céus abertos, ou abram-se os céus. Ou seja, queridos, quando alguém estava falando dentro da sinagoga e diz, eu vi os céus abertos, era sinal de que o Senhor vai falar com o seu povo. É como alguém dissesse aqui, diz assim, irmãos, eu tenho uma bênção para contar. E você, opa, vou sentar aqui, alguém vai contar de uma novidade boa. Dentro de uma comunidade judaica os céus estão abertos. Opa, vou me preparar para ouvir. Então, não é simplesmente uma condição climática. Para o judeu, deixar registrado que no momento do batismo, ao Senhor se levantar, os céus se abrem, há uma resposta de oração. Ou seja, o próprio Cristo, aí é a resposta plena do clamor de Deus da salvação. Valdemir. Segura aí, Vera. Na próxima vez, Valdemir, quando ele trouxer, pode receber para o pessoal de casa ouvir. Mas tudo bem. Queridos, por que eu estou pulando? Porque quando eu olho para o relógio que sai, aqui não mostra não, mas aqui mostra, 10:07. Aí eu fico, eita, não vai dar tempo de eu ler o versículo todo. E aí, será que o pastor Jonas tirou isso da sua cabeça? Aí você lê o capítulo todo e vai perceber tudo isso. Então, para você que está em casa, que está acompanhando verso a verso, separe Isaías 63, do verso 1 todo, e você vai perceber que os céus abertos é uma resposta de oração. E eu quero dizer para você, você está esperando uma resposta de oração? Tá? Quem aqui não está esperando uma resposta de oração? É tanto que o culto solene, irmãos, ele é semanal, porque ele sabe que a gente não consegue passar mais de uma semana sem ansiedade a alcançar o nosso próprio coração. A gente pode sair daqui vibrantes no domingo à noite, segunda-feira ainda compartilhar, terça-feira não é tanto assim, quarta-feira já brigou com o marido de novo, quinta-feira não quer mais saber de nada, sexta-feira se acha um homem mais indigno, sábado, meu Deus, graças a Deus acabou, sextou, e aí vem no domingo arrastado pelo poder do Espírito Santo. E aí novamente ele nos enche. Não é verdade? Ou seja, todos nós passamos a semana buscando uma resposta de oração. E Mateus está dizendo que a maior resposta de oração que a humanidade pôde receber, compreender
e se apropriar é Jesus Cristo, o tesouro de Deus, a bênção de Deus. Queridos, muitas vezes buscamos tantas coisas e o que há de mais precioso está diante de nós. Isso nos faz lembrar Jesus dizendo: Marta, Marta. Muitas vezes queremos nos envolver tanto nos ministérios para acolher bem Jesus, como se fosse Marta e Maria, e esquecemos que o mais precioso é estar com Ele na sala. Então, para os mais idosos, que muitas vezes são muito demandados, seja por filhos, seja por netos, porque você que só tem um filho agora, diz assim, mas é tão desafiador, a Sofia. Quando chegar 2, você diz assim, rapaz, eu tenho que dar conta de 2 agora. E quando chegam os netos? A lei que eu diga. Pastor, eu tenho que ver meus netinhos. Eu tenho que ir para a Bahia de novo. Só que quanto mais filho, mais neto, mais problema. Mas também mais bênçãos, irmãos. E é por isso que, diante desse desafio todo, diante dos problemas do seu filho, do seu neto, do seu marido, da sua sogra, do seu esposo que está em casa, o maior tesouro que ele pode encontrar é Jesus Cristo. Venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Isso mesmo, Marcos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não se turbe o vosso coração. Queridos, esse céu se abre como resposta de oração, e o segundo elemento é, vi o Espírito de Deus descendo como uma pomba. E aí, esse Espírito de Deus, ele desce como uma pomba, só que a construção judaica desse texto faz uma menção, e você, como é que você imagina? Pastor, estou vendo agora uma sarça, é porque aqui não tem uma sarça, né? A sarça pegando fogo, né? Em algum momento na década de 90, a sarça tinha uma pomba, e depois tirou a pomba dali, que disse, não, isso aqui é uma menção da terceira pessoa da Trindade, isso aqui pode ser uma idolatria. Aí tiraram a pomba, deixaram só a sarça pegando fogo. Mas quando eu diz assim, e aí o Senhor saiu, o céu se abriu, e o Espírito de Deus desce como uma pomba. Você imagina como, hein? Eita, pastor, estou imaginando um pombo branco descendo. Será que é um cinza? E a gente sempre fica preocupado na pomba, né? Como era essa pomba? E aí tem estudos aí na internet, viu? As características da pomba. Mas aqui fala do Espírito, né, de Deus que desce como? E não é uma pomba. A ideia aqui é que ele paira como um vento suave sobre Jesus, como uma pomba. E onde é que observamos nas Escrituras? Veja que Mateus está dialogando com o judeu. Quando ele fala, abriu os céus, ele diz, eita, vai ter resposta de oração. E quando ele fala, algo paira sobre Jesus, trazendo um vento, como uma pomba, não, só acontece isso em algum momento, lá na criação. Abram aí Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1. Que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aleluia.
Aqui Mateus está fazendo a menção do próprio Espírito Santo de Deus na criação. É ele dizendo para você, ele não é só o seu tesouro, mas mesmo que sua vida esteja em caos, em trevas, eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. Em meio ao caos, o Espírito de Deus paira sobre Jesus, dizendo, este é o meu Filho amado. Aleluia. Queridos irmãos, é esse Espírito que habita em nós hoje. E aí eu pergunto, o que temer? O que temer? Eu sei que muitos, no momento que estamos vivendo, e você que está assistindo, estão desempregados. Mas o que temer? Se for para morrer de fome, eu morrerei, mas eu serei fiel até o fim. Muitos estão aqui extremamente tristes, mas podem olhar para o seu Deus e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e os meus olhos verão a Cristo. Queridos, muitas vezes estamos dentro de um culto e falamos tanto de bênção material. Quando estamos numa rodinha, não tem problema nenhum, mas um pede um carro novo, o outro pede uma casa própria, o outro pede a quitação de dívidas, o outro pede novas roupas. E quando acaba o círculo de pedidos de oração, poucos pedem, Senhor, resgata a alegria de te servir em meu coração, no nome de Jesus. Tira essa tristeza profunda ao ir na tua casa. Que eu possa novamente ter um reencontro com a tua alegria. Que teu Espírito possa vibrar dentro de mim novamente. Aleluia. Quando olhamos para o batismo de Jesus, é um momento de recomeço. De uma caminhada, de uma jornada que você já foi circuncidado, já foi batizado, você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crê em seu único Filho, Cristo Jesus, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto e crucificado, mas ressurgiu dentre os mortos. Você pode crer em tudo, mas em algum momento nós vamos cair. Não por causa da falha dessa lei, mas porque somos falhos. Mas eu quero dizer, mesmo que você caia, mesmo que você esteja extremamente abatido, o Senhor se levanta dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Terceiro elemento. E o que significa isso? É mais uma citação lá do Antigo Testamento. Isaías 42. E esse aqui, Isaías 42, vamos fazer a leitura dele todo, porque esse é a preparação, ou seja, os céus se abrem, o mundo que estava em caos, o Espírito do Senhor parava sobre as águas, ou seja, a representação micro no Jordão, onde Jesus Cristo sai em meio às águas, mas o Espírito Santo para, fazendo aquela menção de Gênesis. E o que ouvir, então? A voz de Deus, que diz o quê? Eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aqui, eis aqui o meu servo, a quem sustento. O meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Pare só no primeiro ainda.
Queridos, eu sei que algumas pessoas já leram esse versículo e disseram assim, sabe, antigamente tinha as caixinhas de promessa. A caixinha de promessa era uma caixinha cheia de versículo, né? E você escolhia ali, fechava o olho. Opa! Os colegas da igreja Maranata, não é da denominação Maranata, eles saíram do meio da igreja presbiteriana lá no Espírito Santo, no movimento carismático pentecostal, abandonaram as escrituras, a exposição, e foram viver apenas de sinais. E lá tem um momento de consulta à palavra. Se você tem algum problema, você vai para um ancião, para um pastor, um presbítero, um líder, e ele vai abrir a Bíblia 3 vezes. Então, ele abre uma Bíblia 3 vezes assim, hoje estarás comigo no paraíso. Isso é bom ou ruim? Aí alguém pode dizer assim, se tiver com muitas dores, assim, Senhor, essa é uma positiva. Se for um jovem, ele diz, não, isso aí é uma negativa, vamos para o próximo. Ou seja, eles consultam 3 vezes. Se forem 2 positivas, eles devem seguir aquilo. Se forem 2 negativas, eles devem abandonar. Parece cômico, mas é assim que eles consultam a palavra. E quando eles olham esse texto, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, a quem minha alma se compraz. Diz, opa, esse sou eu. Olha, esse sou eu. Mas aqui, amados irmãos, o início de Isaías, que começa no capítulo 40 e vai para o final, é o próprio, não precisa abrir o 40 não, é o próprio Isaías chamando a atenção que este é um momento de consolo, este é um momento de abrigo, este é um momento de estar junto, este é o momento que Deus vai restaurar Israel, esse é o momento que Deus vai curar tuas feridas, este é o momento em que Deus vai ser cada vez mais claro, este é o momento que o próprio Deus vai revelar o seu tesouro. Eis aqui o meu servo. Esse texto não é sobre nós, é sobre Cristo. Eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu escolhido. Não é um escolhido como se fosse um de nós, mas é o caminho, é a verdade e a vida. É o meu escolhido, a quem minha alma se compraz. Como vemos em quem tem o gozo lá em Mateus. Pus sobre ele o meu espírito. E ele promulgará o direito para os gentios. Verso 2. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A ideia aqui, amados irmãos, que até o próprio João Batista fica assim, como? Porque quando se esperava um Messias, era alguém que ia conseguir no diálogo, era alguém que teria uma boa oratória, era alguém que ia persuadir, era aquele que ia gritar nas praças. Não. Ele vem até nós manso, sereno, tranquilo, mostrando uma humildade que não há em lugar algum. Ele se compadece de nós. Sabe por que ele se compadece? Verso 3. Não esmagará a cana quebrada. Sabe o que é que significa isso? A cana. Você já viu cana? Já? Quem é do Nordeste já viu cana. Mas quem já foi do interior de São Paulo, o maior produtor de cana-de-açúcar é São Paulo. Perdão, né? Aos nordestinos, beijinho no ombro. Queridos, é o seguinte. A cana, ou era um bambu, que você media. Então, é aquela régua de madeira que tem muito em casa de tecido, né? A irmã Nice que gosta de tecido, você vai mede 1 metro, 2 metros, 3. Só que quando aquele bambu de tanto usar, ele ficava mole, quebrava e caía. E aí, quando ele estava no chão, não servia para nada a não ser esmagado. Veja, Jesus no primeiro verso, ele é o humilde, ele não grita, ele não vai para a praça. No segundo ele mostra que mesmo você estando despedaçado pelo pecado, totalmente arruinado pelas frustrações na família, ou pela falta de amor do seu marido ou da sua esposa, ele não vai pisar em cima de você dizendo, tá vendo? Eu não te falei? Aqui Jesus não é o justiceiro impiedoso.
é aquele que mesmo sabe, ele reconhece as nossas fragilidades e não usa isso como caso de deboche. Nem apagará a torcida que fumega. É o pavio de uma lamparina que já está no final. E como alguém dissesse assim, ah não, tem um restinho, tira esse pavio e põe um novo. Na verdade, mesmo aqui a primeira fala muito mais das dores físicas, a cana quebrada. E o segundo, das dores emocionais. Você pode até, em alguns momentos, ter desistido de Jesus, mas Ele nunca desistiu de você. Você pode até o momento ter falado coisas horríveis. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Mas Ele tem sido a nossa força, apesar desses momentos mais difíceis. Isso aqui nos faz lembrar do próprio Paulo, dizendo, veio sobre mim uma perseguição enorme, ao ponto de eu não confiar nem mais na minha própria, me desesperar sobre a própria vida. Mas isso aconteceu para que a minha fé não se apoiasse na minha própria força, mas no Senhor. Aí você vai dizer assim, ah, então esse Deus ele vai ser compassivo demais e vai passar a mão. Aí ele diz, mas em verdade promulgará o direito. Ou seja, ele não vai te mastigar mais do que o mundo te mastigou. Ele não vai te ameaçar mais do que a violência te ameaça. Mas ele vai te tratar com justiça e verdade. Essa é a justiça de Deus. Ele vai te dizer o quanto você é pecador, mas estará pronto e vai te abraçar e mostrar o quanto você é amado por Ele, apesar dos nossos pecados. O verso 4. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. Verso 5. Assim diz o Senhor que criou os céus e estendeu, formou quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra à imagem de escultura. Pode parar aqui. Queridos, quando João Batista está batizando Jesus, todas essas palavras de Isaías se levantam diante do judeu. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Muitos judeus, até os 12 anos, tinham que ter o Torá todo decorado. Então, pequenos fragmentos da antiga lei já ressaltava todo o ensinamento. Estamos diante de nós de um dos textos mais sublimes das Escrituras. O cumprimento do Deus conosco, o tesouro de Deus, que se compadece de nós, que foi até nós e que fala conosco hoje. E que agora, amados irmãos, não há judeu nem grego, mas há um único povo, onde agora, amados irmãos, não são mais só ritos, não são ritos, é pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não há, amados irmãos, ancião, não há igreja institucional, não há grupo de louvor, não há coral, a única glória seja ao Rei da glória, e Ele não divide isso com ninguém, nem
com imagem de esculturas. E isso, amados irmãos, não é só um chega para lá com os católicos, mas é um rompimento com qualquer idolatria, amados irmãos. Devemos nos apoiar nele, e quando nos apoiamos em homens, em instituições, nos perdemos em algum momento. Mas queremos entrar em 2026 com sentido de missão. Fomos batizados para ir. Veja, Jesus se compadece de nós no primeiro momento. E você se alegra com isso, e é para se alegrar. Jesus fala conosco, e é para se alegrar com a sua voz. Mas quando ele sai daquele batismo, ele é enviado ao mundo como missão, para unir, para criar, para resgatar, para restabelecer. E da mesma maneira como ele se une em nós, pelo batismo, devemos nos unir a ele com sua nova vida. E agora proclamar a mensagem do Evangelho. Amados irmãos, esse mesmo Senhor que nos conforta, Ele também nos desafia. E eu não estou falando isso para condenar os irmãos que estão parados. Na verdade, eu falo isso com muito amor. É um convite para a transformação. Vamos fazer um pouco mais? Não é culpa. Deus só está nos chamando para sermos fiéis. O único que pode estar acusando a tua mente agora é o diabo. Mas quem nos acusará? Quem acusará os eleitos de Deus? Esse não é o momento de julgamento, mas de renovação. Eu sei que não está sendo fácil. Se você participar de uma roda de oração, como hoje, na SAF, nas irmãs orando pelos seus filhos, quanta dor, quanto sofrimento. Todos nós estamos sofrendo. Mas Deus nos chama e nos diz: eu vos já dei o meu filho. Aprendam como ele é ser manso e humilde de coração. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor se compadeceu e se compadece de nós. Muito obrigado porque muitas vezes estamos aqui na Tua igreja tristes, abatidos, mas não desesperados. Muitas vezes, ó Deus, somos entregues como ovelhas mudas ao matadouro, sofrendo calado ou calada, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Senhor, abençoa-nos com uma clareza de que temos já Cristo. Nos dá a ousadia e a coragem para sairmos do nosso arraial e proclamar o Teu nome, o nome mais santo, o nome de Jesus. Pai, nos dá um bom almoço, um dia do Senhor revigorante. E quando estivermos de frente da mesa, reconhecer que somos supridos por Ti, sustentados por Ti, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um bom almoço. E como batizados, saiamos. Por isso, ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar tudo que vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide na paz de Cristo.